O jornalista Elcio Kovaleski trabalhou durante anos no jornal Diário dos Campos e outros veículos de comunicação de Ponta Grossa. Quando chegava a época do Fenata, suas resenhas críticas tinham como público certo todo aquele que é apaixonado por teatro. Há 2 anos, Elcio foi o primeiro escritor a lançar um livro falando do evento. A obra Festival Crítico, 10 anos escrevendo sobre o Fenata, foi publicada em 2014 pela editora Toda Palavra, de Ponta Grossa. O livro é um recorte de 10 anos, né? Do tempo que eu fazia críticas, resenhas críticas dos espetáculos que vinham no Fenata, né? E que eu publicava no Diário dos Campos, alguma coisa na revista de Ponta a Ponta, depois num blog chamado Boca de Cena, instalado no próprio site do Diário dos Campos, e também, mais ultimamente, no Cultura Plural. Então ele vai de 2003 a 2012, né? Então é uma compilação são 98 textos, né, que abarcam grupos de teatro de 4 regiões do país, à exceção da região norte, né? Enfim, é um livro que ele já estava, de certa forma, pronto, né? Eu só voltei a ele, compilei, né, juntei tudo que estava desconjuntado, digamos assim. E na época do livro, o que era inédito era a apresentação, porque eu fiz uma espécie de amálgama, né, da história então recente do Fenata, né, recortando algumas informações lá do passado até então, né, e atualizando algumas transformações, algumas mudanças que aconteceram durante os 10 anos no Fenata. Então o livro basicamente é isso daí. Mas o que chama a atenção do jornalista é que o livro dele foi o único até hoje a falar do maior festival de teatro do Brasil, o que é estranho, levando em consideração que o Fenata tem mais de 4 décadas de histórias esperando alguém para contá-las. Não posso dizer que isso não me envaidece de alguma forma, né? Mas me preocupa sim ao mesmo tempo, porque passaram-se 2 anos, né? E na época ele era o primeiro e único livro. Isso há 2 anos. Ele continua sendo o primeiro e único livro do Fenata, né? É uma pena, porque assim, um festival que tem mais de 40 anos, ele vai para 44 anos no ano que vem, né? Um dos mais importantes do país, um dos únicos premiativos, um único festival de teatro com todo esse tempo de história, que é ininterrupto, nunca parou, nunca foi interrompido em nenhum ano, que tem uma fortuna crítica, né, de material, tanto fotográfico, quanto de documentos, quanto de testemunhos. São pessoas que estão desde a primeira edição no EPG, e não houve até hoje alguém que se pensou num TCC, numa dissertação, numa tese mesmo, ou fazer um livro mesmo, né, ou desde o pessoal técnico como professor. Isso, inclusive, até foi uma lembrança que o próprio reitor, Carlos Santana Vargas, quando eu fui levar um livro para ele, né, autografado e tal, e ele mesmo levantou, falei, nossa, Elcio, é tanto material que ninguém pensou nisso. Quer dizer, isso foi há 2 anos, não mudou nada. É preocupante sim, entende? E eu acho que está mais do que na hora da gente de vermos esse lado do Fenata, né? Mais alguém, mais pessoas terem esse olhar para o Fenata e registrar isso, porque ele merece. Está mais que sedimentada essa ideia de que é um festival cultural importantíssimo. Eu acho que é o maior evento cultural da história de Ponta Grossa, ponto. O único grande evento da história, né, que leva o nome de Ponta Grossa para fora, para todo o Brasil, inclusive para o exterior, né? Merece sim um outro olhar e merece um empenho maior para se escrever mais livros, muito mais livros. O que eu acho interessante é que é um festival universitário. Parece que nunca nenhum aluno resolveu fazer um trabalho de conclusão de curso sobre o Fenata, porque material fotográfico, material impresso tem aos montes, né? Pois é, exatamente essa foi a lebre levantada pelo próprio reitor, né? Se você vai no CRAVE, você vê negativos, na época que a fotografia era analógica, muito material, mas muito material. Tem documentos, tem desde os documentos recentes dos projetos que são mandados para a Lei Rouanet, mas assim, tem documentos mesmo de releases, de material que os grupos mandam para se inscreverem. Isso tudo está arquivado. Isso não é jogado fora.
Isso é uma fortuna crítica raríssima, entendeu? E muito forte, né? Eu também chama atenção, sim, entende? De qualquer, a gente pensa assim nas áreas talvez de sociais aplicadas ou de humanas, mas qualquer, eu acho que setor da UEPG poderia pensar nisso, entende? Eu proponho, inclusive, que isso parta da própria UEPG. Por que a reitoria, né, a PROEX mesmo, não propõe abrir isso daí, né, e propor para os próprios alunos, para os próprios professores, levantar a história do teatro? É uma proposta que eu dou, é um desafio que eu faço, entende? Eu estou aqui como colaborador, tem mais gente que acompanha o FENATA, que também pode colaborar isso, inclusive de fora da UEPG. Eu estou fora da UEPG hoje, né? Mas eu proponho à reitoria colocar a mão na massa e falei, vamos propor isso daí. Escrever a história de um dos seus mais pródigos filhos, que nasceu junto com ela, inclusive. Se a gente lembrar da célebre frase do professor Álvaro Augusto Cunha Rocha, que foi o primeiro reitor, né? A UEPG nasce sob o signo do teatro, entende? É uma frase que ficou praticamente um estigma. Inclusive tem um texto que eu falo sobre isso no livro, né? Porque até que ponto a UEPG está dando conta dessa responsabilidade que o próprio primeiro reitor colocou, né? Eu acho que, então vamos voltar para a frase do professor Álvaro, né? E torná-la relevante ao ponto, né, de presentear a cidade e o país com um livro, com uma história densa sobre um dos mais importantes festivais de teatro da história do Brasil.